Oiê, Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Hoje eu estou com um fotógrafo aqui que é meu amigo, muito querido, e da primeira vez eu não fiz uma apresentação formal para ele, então dessa vez eu vou ler um pouco da biografia dele para vocês conhecerem. Sei lá, né? Vai que você está começando na fotografia agora, porque ele é conhecido, mas não custa nada a gente relembrar, né? Olha só. Lucas Lermen é da terceira geração de uma família de fotógrafos. Desde muito cedo começou a estudar, entender e expressar em suas imagens sua inquietação e visão do mundo através da fotografia. Cresceu em um estúdio fotográfico e depois de muitos anos fotografando um pouco de tudo, focou seu trabalho em fotografia social e retratos. Ao longo do tempo, fez diversas especializações com grandes nomes nacionais e internacionais, buscando aprimorar toda a técnica que tornou sua fotografia reconhecida pelo mundo. Já lecionou workshops presenciais e online para mais de 2 mil alunos, 200 é pouco, 2 mil alunos, em 18 países e mais de 200 palestras nos maiores eventos do ramo do Brasil. No Brasil e América Latina, como o Edin Brasil, que era um dos maiores congressos de fotografia, e ainda palestrou por 8 anos consecutivos, né, no Edin Brasil. Muita coisa. E ele é jovem, gente. É que ele começou cedo. Vocês vão ver que ele é novinho. Hoje ele conta com 20 anos de experiência. Depois eu vou confirmar se é isso, mas pelas minhas contas, ele estava aqui ano passado. Então ele já fechou 20 anos de experiência na fotografia, com mais de 170 premiações nos maiores diretórios de fotografia do mundo e um portfólio de mais de 600 fotos. É o embaixador da Aftershoot e um adepto do uso da tecnologia, ou seja, tá tudo em casa. Estamos em casa. Lucas, obrigada por voltar aqui pra gente conversar mais uma vez. Ano passado não deu tempo de falar tudo, né? É isso, é bom não falar tudo porque tem um motivo pra gente voltar, né? Mas Verdade. quem agradece sou eu, tô muito feliz de estar de volta, ao Rio, de estar de volta aqui contigo no podcast, enfim. E espero que a gente não fale tudo de novo hoje para ter um motivo para voltar outra vez. Isso aí, pra gente poder renovar sempre. Então, eu vou começar pedindo para você falar sobre tecnologia, porque eu sei que você é um cara de mente aberta e existe essa polêmica no nosso mercado que muita gente é contra a tecnologia, não a tecnologia em si, mas contra a IA, né? Tem muita gente com medo da IA. Como é que é isso para você? Você tem medo? Você não tem, né? Mas como é que surgiu isso? E você já era aberto ou você tinha um pouquinho de medo e depois você foi se soltando? Olha, agora o fotógrafo é contra ou tem medo, receio de IA, né? Há 5 anos atrás tinha receio de outra coisa. Em algum momento teve receio de mudar para fotografia digital. Então, sempre vai existir um movimento de resistência, assim, né? Contra qualquer novidade. E IA é um termo... É bonito falar em relação a qualquer coisa, né? Inteligência artificial, mas para mim isso tudo realmente só é tecnologia e inovação. É como as coisas funcionam no mundo e no nosso mercado em 2025. Que há 2, 3 anos atrás era diferente, e 2, 3 anos para frente agora vai ser diferente. E eu acredito muito que se a gente quiser permanecer no mercado, permanecer vivo nesse mercado, a gente precisa estar em constante mudança, evolução, adaptação. Esse é um tema que eu tenho falado muito na minha palestra desse ano, assim, relacionado aos 20 anos de fotografia, exatamente isso, de como permanecer no mercado. E o primeiro passo é aceitar que as coisas mudam. E aceitar que talvez daqui 5 anos a gente vai ser adepto a uma coisa que hoje a gente nem sabe que existe. E não é que tudo que surge de novo é bom, é positivo, mas eu preciso pelo menos estar aberto a testar para tirar as minhas próprias conclusões. O que é sempre a minha provocação para as pessoas, né? Testem. Mas, obviamente, quando surgiu esse assunto de aftershoot, de inteligência artificial no fluxo de trabalho, eu tinha os meus receios, como qualquer outro fotógrafo, sou fotógrafo, tenho os meus receios também, mas o que eu fiz com eles, antes de falar, eu testei. E quando eu testei, não foi perfeito, mas foi bem interessante. Eu disse, opa, aqui ajustando, sabendo que a inteligência artificial ela melhora com o tempo, com o nosso uso, ela aprende com a gente também. Eu pensei, poxa, isso pode ficar muito bom.
e que é a realidade que eu vivo hoje no fluxo de trabalho, realmente que me permite viajar, fazer muito mais coisas e ainda ter proporcionar uma experiência muito melhor para o meu cliente que recebe as fotos em muito menos tempo, padronizadas, etc, etc. Legal. Eu vou fazer 10 anos de fotografia full time, né? Porque eu comecei a estudar fotografia, mas eu levei um tempo para fazer a migração. Quando eu comecei, eu já estava no digital. Você começou ainda no analógico? Sim. Então você já passou por uma transformação, né? Foi justo no meu início, assim, né? Então já tinha essa mente, de alguma forma, de ser um adolescente, jovem na época e querer ter acesso a novidades, ao que era novo. Mas eu fiz trabalhos, fiz casamentos com filme e gosto muito até hoje, né? Inclusive tem todo esse hype da fotografia de filme ter voltado a Europa, Estados Unidos e muito fotógrafo de casamento muito bom, que são amigos, que são inspiração para mim, tem feito isso. Mas enquanto a praticidade, facilidade e o mundo como é hoje, não tenho que questionar, assim, mas vivi esse momento de mudança e vivi esse momento de mudança, como eu vim de uma família de fotógrafos, esse momento em relação à minha família também, que por ser outra geração, meus pais, meu irmão, que já é outra geração, de ter essa resistência no início à fotografia digital, porque não era bom, porque isso, porque aquilo, porque não era fotografia. Sempre tem comentários comentários conservadores demais, né, quando tem algo novo, e isso vai ficando obsoleto, enfim, e acho que a tecnologia ou a gente aceita e faz o melhor uso dela, ou ela realmente atropela a gente, né. Verdade, não tem como fugir, não. A gente vai falar mais da Aftershoot, mas além da Aftershoot, você usa outras tecnologias que envolvam IA, ou seja, para o seu fluxo de CRM, de atendimento, alguma coisa? Na verdade, todos nós utilizamos há bastante tempo, a gente só não tinha se dado conta disso, Uhum. né, mas enquanto a gente usa o Google Fotos, a gente usa um smartphone, a gente já está usando IA há muito tempo, né, mas se for pensar, a gente usa muito chat GPT, acho que praticamente todo mundo, não tem muito como fugir disso, né? Então a gente tá sendo refém, num bom sentido, disso. A gente usa ferramentas como a ferramenta do site que eu uso, ele já gera textos também, que acho que a gente usa o mesmo e dá sugestões de texto e conteúdos que tem base de IA. E a inteligência generativa do Photoshop, Você usa a Album, né, para fazer uso o algum blog. o site, o blog, enfim, e é muito bom, facilita muito a nossa vida ter a IA, a gente fazer ajustes, enfim. Chat GPT o tempo todo para qualquer coisa da vida. A gente usa muito mais Chat GPT do que Google hoje, né? É verdade. Para qualquer coisa. E depois do Photoshop, enfim, e obviamente aí a Aftershoot por uma questão mais de fluxo de trabalho. Usava até ano passado outras ferramentas de inteligência artificial para tratamento de pele, esse tipo de coisa, que agora não é mais necessário, porque realmente dentro da Aftershoot já tem esse pacote completo. Ah, legal, não sabia disso. Quanto tempo que você gastava antes com o tratamento de um casamento? Digamos assim, tem aquele. Como é que é o nome? Tem uma gíria que eles falam Nutella e o Roots, né? No modo Roots, que você faz. Pelo, né? Que você fazia ali no Lightroom, sei lá, Photoshop, se tivesse que fazer algum ajuste. E quanto tempo que você gasta hoje pela Aftershoot? Cara, é bizarro isso, porque meu prazo de entrega já era um prazo bom antes, né? De 30 dias úteis, assim. Mas o que eu fazia? Ou tinha equipe que fazia. Eu sempre fiz a questão das prévias, uma seleção de fotos, de dar a identidade do evento, e eu tinha equipe que fazia o restante, ali as outras mil e poucas fotos, ou terceirizava esse processo. Então, fazia o processo inicial do catálogo, mandava para a pessoa, tinha que pagar ou um colaborador, ou para terceirizar isso, para esse catálogo voltar, conferir, exportar, enfim.
onde agora, honestamente, eu posso voltar de um casamento no sábado à noite, deixar fazendo backup, importando, para botar ele selecionar no domingo, automaticamente, e na segunda eu posso processar com a inteligência artificial do Aftershoot, esse trabalho ele basicamente estaria pronto. E aí você pode me perguntar, mas então posso entregar esse trabalho na segunda-feira com qualidade? Pode, mas eu não acho tão interessante porque demorar muito é tão ruim quanto talvez ser express demais, na minha visão, por uma questão de valorizar o produto, valorizar o que a gente faz e de passar para o cliente essa ideia de que realmente teve um zelo, uma curadoria, foi bem feito, um cuidado, enfim. Então, o que para mim virou um padrão é basicamente fazer um trabalho no final de semana de evento e ir para o próximo final de semana com aquele entregue já, mas poderia ser antes. Então, eu acho que uma semana é um prazo bom, porque o cliente não está esperando, né? Eu uso isso muito para surpreender o cliente, ser um over-delivery, assim, de meu Deus, entregou super rápido, o cliente está em lua de mel. Eu brinco nas palestras, uma semana depois, eles ainda se amam, né? Tem que aproveitar esse momento. Isso, é o momento que tudo é lindo, enfim, o amor tá no ar. Ou, que é uma coisa que eu acabo sugerindo para muito aluno, ou quando a gente faz as mentorias de Aftershoot, ou criar um produto, aí sim, de uma entrega express em 48 horas, alguma coisa, para justificar toda a minha equipe, um laptop, né? Vai ficar trabalhando no domingo para essa entrega e criar um produto que o fotógrafo pode cobrar R$500 a mais, R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, aí depende da realidade de cada um, mercado, enfim. Legal. Eu não sei se isso acontece para casamento, se a galera pede essa entrega express, mas para evento, às vezes eu faço corporativo, eles pedem. Então eu sempre coloco no orçamento o valor com o prazo normal e um valor extra caso a pessoa queira que entregue no dia seguinte, por exemplo, né? Então isso pode ser também um diferencial, uma forma de faturar mais também, né? Que além de gastar menos, tu pode faturar mais por não terceirizar ou não investir o teu tempo ali, virar noites. Imagina entregar no dia seguinte se tu tivesse que chegar desse evento e virar a noite tratando ele, mexendo nesse material. Como é que fica a tua qualidade de vida, tua família, teu casamento e o resultado do trabalho, que vai ter alguém cansado ali fazendo, né? Verdade. Não tem mais aquela virada de noite, né? Que você fica batendo cabeça ali com o software para tratar. Não sei se você pode falar sobre isso. Vou perguntar, se você não puder, depois a gente corta. Em relação a valores, a gente falou de tempo, que é a qualidade de vida, mas também tem a questão financeira. Você falou que você tinha uma equipe para tratar, porque provavelmente você tinha outros trabalhos durante a semana, não ia conseguir dar conta. Agora a sua equipe é o Aftershoot. É mais barato do que ter uma equipe com pessoas? Gente, é infinitas vezes mais barato, né? E, cara, a gente tá falando de um negócio, a gente precisa falar disso. O dinheiro que eu pagava para terceirizar, esse trabalho é uma grana que a gente põe no bolso e tá tudo bem, a gente precisa pensar como negócio, principalmente se eu tô entregando um produto mais rápido pro meu cliente. Hoje eu posso afirmar um produto mais consistente, porque ser humano nenhum tem o mesmo olho na primeira e na foto 1400 do mesmo trabalho. A gente cansa o olhar, e a gente é humano, a gente tem oscilações e tá tudo bem. E sem falar que uma pessoa, seja da equipe, seja terceirizada, essa pessoa, ela pode acordar de ressaca, ela pode brigar com o cônjuge, ela pode estar num dia ruim. E a ferramenta não, é uma ferramenta, né? Ela vai ser treinada, ela tem base em dados e ela replica isso com fidelidade, que é o que a gente busca no trabalho. Ter fidelidade de cor, de exposição, desses ajustes do início ao fim, para que realmente tenha consistência no trabalho que a gente fez. Então, para mim é uma economia, a gente acaba ganhando mais, porque ganhar mais não é só cobrar mais. Muitas vezes é chegar num ponto que aonde eu posso gastar menos. Obviamente, sem comprometer o resultado e sem perder qualidade. Legal. Como toda IA, você tem que ensinar ela no início, né? Como é que ela vai fazer. Assim como você também ensinaria um profissional que fosse trabalhar com você, o seu estilo de fotografia, como é que você gosta da edição.
Para a galera que não conhece a ferramenta ainda, quanto tempo em média, né? Porque cada um vai ter o seu processo e o seu tipo de edição. Quanto tempo em média você, se existisse esse estudo da Aftershoot, não sei, né? Vocês dizem para a galera quanto tempo em média ele vai levar para treinar a ferramenta, para começar a sair algo parecido do que ele está acostumado a tratar? Olha, para eu te responder essa pergunta, hoje a gente precisa dividir a ferramenta em 3 partes. Tá. Na parte de curadoria, de seleção de fotos, ela tem um pré-treinamento já para que ela possa começar. Segundo eles falam num número lá de 10 milhões de fotos, porque ele entende o que é uma foto boa, uma foto ruim, boa e ruim, né? Entre aspas, porque é bem relativo isso. Uma foto desfocada, uma foto de olho fechado, enfim. Então, existe esse pré-treinamento. Mas, quanto mais eu vou utilizando e vou fazendo coisas do tipo... eu posso fazer fotos, às vezes, borradas no casamento, com foco no fundo, proposital, que ele identifica como uma foto desfocada, e eu vou lá manualmente dizendo, não, essa fica, essa eu quero. E conforme eu vou fazendo esse trabalho, ele vai aprendendo e ficando cada vez mais assertivo. Então, depois de 2, 3 meses utilizando e repetindo esses processos, ele fica bem assertivo, porque ele aprende os nossos padrões. E a gente tem padrões. O fotógrafo artista tem dificuldade de admitir isso, mas todo ser humano tem padrões para fazer qualquer coisa. A ferramenta entende isso. Isso é na parte de seleção, de curadoria, enfim. Na parte de tratamento, eu preciso ensinar a ferramenta com catálogos do Lightroom que eu já entreguei, com trabalhos que eu já finalizei. E ele pede pelo menos 2.500 fotos para aprender a ter uma base ali. Pelo menos 2.500 até infinito. Obviamente, esse número ele retreina a ferramenta a cada 2.500 fotos. Então, depois de 5.000, depois de 7.500, ele vai ficando mais e mais assertivo. Depois de 10.000, ele fica, na minha visão, muito redondo. Mas também depende da qualidade dos trabalhos que eu subi. Não só da quantidade de fotos. Por exemplo, essas 2.500 iniciais, muita gente subiu 2.500 fotos de um único casamento na igreja, à noite subiu 2.500 fotos de referência. E aí coloca a ferramenta para tratar depois um casamento de dia, com outra luz, outro contexto, e vai dizer, Lucas, não ficou 100%, óbvio. Então, não é só a quantidade de fotos, mas eu diversificar essas fotos que eu subo como referência. A minha sugestão é para que todo mundo coloque um pouco de tudo do que pode ter no seu trabalho ali. No meu caso de casamento, foto de casamento de dia, casamento à noite, foto com LED, foto com flash, foto a favor da luz, foto contra a luz, foto de câmeras diferentes, por exemplo. Eu uso uma marca de câmera e o freela vai ter outra marca de câmera. Eu preciso subir referências que já foram trabalhadas por nós daquela câmera também, para que ele entenda o que fazer e equalizar, porque tudo que eu vi até hoje de, não ficou legal o resultado, então tá, vamos ver, vamos abrir, vamos destrinchar isso. Porque não foram referências certas. E a gente precisa pensar de uma forma inteligente. Eu preciso ensinar ele, quando encontrar isso, eu quero isso. Quando encontrar isso, eu quero isso. E aí vai ficando mais e mais assertivo. Já na parte, que é a parte 3, que é o grande lançamento, né? Que é a parte nova, né? A parte nova desse ano, que é o Retouch, que faz tratamento de pele, clareia dente, tira reflexo de óculos, remove objetos com inteligência artificial, enfim. Essa parte a gente não precisa ensinar. A ferramenta tem todas as ferramentas ali dentro e eu simplesmente vou escolhendo o nível do quanto eu quero isso, quanto eu quero mexer na pele, o quanto eu quero clarear esse dente, porque tem profissionais, ou até uma questão de estilo, que preferem algo mais plastificado, outros querem algo mais natural, que mantenha a textura, enfim. E aí simplesmente a gente vai escolher. Ali não existe um treinamento, ela já está funcionando. Eu posso subir fotos. No início era só fotos em JPEG já exportadas, agora ele saiu da versão beta e lançou a versão oficial, então funciona para arquivo RAW também, se eu quiser subir lá direto. E, cara, é bizarro. Os nichos que trabalhavam com tratamento de pele, separação de frequência, toda aquela função, ou newborn, que trata a pele, e agora em poucos cliques a gente faz isso. E o mais bizarro é, se eu tenho um ensaio de 50, 100 fotos, eu faço em uma, escolho a quantidade que eu quero, enfim,
e simplesmente replico em todas as outras e fica perfeito, exporto e tá tudo certo. Muito legal. Nos meus testes, o que eu achei legal é que por exemplo, sei lá, se eu pesar na mão no tratamento do que eu pedi para ele fazer, quando eu vou ver o resultado, se eu quiser, eu posso ajustar e voltar um pouquinho e depois subir o resultado final para ele entender que, tipo, é mais ou menos assim que eu quero. Porque eu vi em outras ferramentas que eles colocam umas camadas e uns filtros que não tem como você ajustar, né? Você tem que voltar lá e fazer tudo de novo. Então isso, pra mim, eu achei legal na Aftershoot. Tem 2 pontos ali, né? Um que a gente pode fazer essas correções e voltar a subir essas fotos como referência. E outro que mesmo depois de eu treinar a ferramenta e criar um perfil, isso foi em alguma das atualizações que entrou, eu não lembro qual, que eu posso fazer correções em cima do meu perfil, né? Esse perfil ficou legal, as fotos só estão levemente super expostas. Eu vou lá e em cima do perfil faço essa correção e coloco ele para refazer esse trabalho. Leva mais alguns minutos, eu posso fazer isso várias vezes até que eu diga, não, agora tá 100%, sabe? E fica sempre a minha provocação para as pessoas testarem e para se permitirem. Lucas, eu tô na correria. Eu não consigo. Tira uma manhã da agenda para resolver toda a tua vida de entregas atrasadas, sabe? Que impacto tem isso no teu negócio? Tira, de preferência, um dia inteiro. Coloca na agenda, risca a agenda lá. Hoje eu vou aprender, testar, treinar a ferramenta. Por mais que eu vá atrasar os trabalhos um dia a mais, porque depois disso eu vou resolver tudo que tá ali há anos, há muito tempo, enfim, travado no fluxo de trabalho desse negócio, né? E se a pessoa quiser, ela pode escolher um perfil que já existe lá também, né? Pode. É uma ótima opção para quem, por algum motivo, não tinha os catálogos do Lightroom, não guardava, não organizava, e tem fotógrafo desorganizado por aí, né? Pode escolher um dos perfis, tem para todos os gostos lá, e também pode, eu gostei desse perfil, só quero fazer uma pequena correção nele. Também pode fazer isso em cima de um perfil pronto que já existe. Aí tem perfis que são gratuitos, outros que pode comprar crédito, outros que tem que pagar pelo perfil, enfim. Cada um deles com uma especificação diferente. Legal. Todo mundo que vem falar comigo de IA, porque muita gente me aborda para falar sobre isso, quando fala da Aftershoot, fala que tem dificuldade porque acha muito difícil de usar a ferramenta. E aí eu sempre indico o seu curso. E aí eu queria que você me atualizasse, se eu estou falando certo. Você tem um tutorial no YouTube que é gratuito e você tem um curso completo, se a pessoa quiser, na Hotmart, não é isso? Isso. Sendo bem honesto e aberto, assim, o tutorial ele explica praticamente toda a ferramenta. É gratuito, é só acessar e assistir. Eu brinco até, eu posso fazer tudo pela pessoa, mas assistir eu não posso fazer por ela. Mas quem tem interesse de aprofundar isso, aí tem o curso dividido em módulos, a gente tem, pode fazer perguntas em cada aula, enfim, tem essa atenção para quem faz o curso. Mas a ferramenta já é bem intuitiva, ela funciona em português, tem o tutorial completo no YouTube, gratuito. Mas o que eu percebo muito do nosso mercado, é uma coisa, acho que é do mundo como é hoje, assim, das gerações, e é muito triste, porque muitas vezes, e às vezes amigos meus, pessoas que eu gosto muito, por ser embaixador, a pessoa vem, Lucas, tentei fazer tal coisa e deu um erro. Aí eu, beleza, me manda um print, então, uma foto da tela, qualquer coisa, para eu ver qual é esse erro. Aí a pessoa manda a foto e eu respondo, você leu o que tá escrito? Tá. Ele pede para eu fechar o Lightroom. Tá. Ele pede para eu atualizar o DNG Converter. Porque as pessoas não leem. É muito mais fácil, né? Deu um erro, meu Deus, não funciona. Nunca mais vou usar. Lê o que tá escrito, faz aquilo. E geralmente o problema já se resolve aí, sabe? Uhum. Até foi engraçado É o medo da tecnologia. É o medo e a pessoa prefere reclamar do que resolver, né? O ser humano, ele gosta de ter um motivo para reclamar, não de ter o problema resolvido. Agora tava no espaço da Aftershoot num congresso lá em Manaus também, foi bem engraçado que tinha uma senhora que ela confrontava tudo que eu falava, assim, não, mas isso não funciona. Não, mas então tu vai fazer ao vivo aqui comigo e
um monte de gente olhando no stand, vou ligar lá pra pessoa da minha equipe e a gente vai fazendo. Eu disse, tá, até porque, qual seria o meu interesse? Eu sou fotógrafo, eu vivo de fotografia, e se não funcionasse, amanhã eu seria descoberto, né? Então, por que eu toparia falar de algo que não funciona? Que você não acredita, não usa. Exatamente. E aí ela fez, aí ela ia passando pro rapaz que trabalhava na empresa. Ó, tá, agora instala, agora baixa nesse link, agora faz isso. E aí, em algum momento, ele mandou uma foto pra ela de tipo, não deu pra instalar. Aí ela disse, viu? Ele não consegue, fazendo passo a passo. Eu disse, então deixa eu ver que foto que ele mandou, né? O que acontece. E aí na foto dizia, você não tem espaço em disco. Aí eu, moça, então, disse pra ele ler agora esse print que ele mandou, liberar o espaço no disco lá do computador, e aí talvez dê pra instalar, sabe? Então, geralmente são coisas assim. Óbvio que pode acontecer erro, né? Como qualquer programa, qualquer tecnologia, e tem um suporte que funciona 24 horas por dia em português, que está sempre à disposição para ajudar. Eles vão tentando te ajudar até o ponto de fazer uma videochamada, se precisar de acessar o teu computador, com o teu perfil, enfim. Mas 90% dos casos a pessoa ela só não está atenta no que ela está fazendo e não leu. E não interpretou o que tá sendo dito ali no seu idioma, né? Não tô nem falando de interpretar de inglês para português, espanhol, qualquer coisa disso. Muito legal. Quando eu fazia faculdade de tecnologia, eu fiz estágio, trabalhei em vários lugares, né? E aí uma das coisas que a gente tinha trabalhei muito tempo com suporte. E no suporte a gente tinha essa filosofia do básico. Então a pessoa ligava e falava, a impressora não funciona. Aí a primeira coisa que eu perguntava, tá ligado na tomada? Aí algumas pessoas se ofendiam. Aí esses dias, essa semana, uma menina colocou um negócio no grupo que ela tava com problema no cartão de memória. E aí eu expliquei pra ela, falei, olha, antes que você brigue comigo, eu vim de uma área que a gente vai olhando todos os pontos. Como eu não tô do seu lado pra ver, eu tenho que ir te perguntando passo a passo. Aí eu fui fazendo várias perguntas pra ela até a hora que ela se tocou do que ela tinha feito. Ela tava querendo pegar um arquivo que tava no cartão SD, na câmera lia, no computador não lia. Que é bem comum esse erro, né? Vira e mexe aparece um fotógrafo falando sobre isso. E aí as pessoas falam para esfregar o cartão. Aí eu perguntei se ela tava com micro SD, não era. Era um cartão SD normal. Aí o pessoal falou para ela esfregar o cartão. Eu falei, não vai se esfregar o cartão, não vai funcionar, né? Porque senão ele não conectava na câmera, não é isso. Aí até que eu virei para ela e falei assim, você colocou algum arquivo dentro desse cartão que não fosse foto? Ou seja, usou esse cartão como pendrive? Aí ela falou, não. Aí eu falei, então, deixa eu te explicar, porque existe um vetor, né? Você tem as fotos lá, tem os números das fotos, mas ele tem dentro lá, como se fosse um armário, dizendo assim, a foto 5 está na prateleira 2, né? E ele vai fazendo essa relação lá dentro. Se você conecta o seu cartão no computador e altera o nome da foto, ele perde essa referência. Então, a foto que era 5, você disse que agora é 10, e lá na prateleira estava apontando para outra coisa. Você, por acaso, na hora que você conectou o seu cartão no computador, você mexeu no nome da pasta ou no nome dos arquivos? Aí ela, sim. Eu falei, então é por isso que você não consegue mais fazer essa cópia. O ideal é que você copiasse para o seu computador e ali você fizesse as alterações. A gente não faz nenhuma alteração do cartão no computador, porque os sistemas são diferentes. Né? O sistema do computador é um, o sistema da câmera é outro. Ou você mexe na câmera, né? Assim como formatar o cartão, você tem que formatar na câmera. E cartão é uma coisa, pendrive é outra, HD é outra. Exatamente. Aí ela falou, pô, valeu, obrigada. Aí ela voltou no computador e voltou pro nome que era original. Aí ela conseguiu acessar a pasta e copiar os arquivos. Legal. E parece básico, né? Na verdade é uma coisa que a gente não teve, né? A nossa geração não nasceu com tecnologia, a gente foi aprendendo tecnologia com o tempo. E sabe que sobre isso eu acho que tá tudo bem, sim, porque todos nós a gente tem dificuldade com algo que não é da nossa rotina, do dia a dia, e cada geração que já nasce numa era digital já vai estar mais habituada, tem mais facilidade para essas coisas, tá tudo bem.
Como se a gente pegar uma câmera de outro fabricante do que a gente usa, de trocar de iPhone para Android ou vice-versa, porque é tudo tão automático. Igual aqui nos bastidores, né? Eu tentando mexer na Sony. Exato, e da mesma forma. A questão só é, quando a gente chegar nesse ponto, eu preciso, primeiro de tudo, estar presente, fazer isso com foco e atenção, parar e ler o que está escrito. Isso já resolveria, e nem é só sobre tecnologia, mas resolveria metade dos problemas do mundo se eu tiver atenção naquilo, ler, respirar, agir. Pô, não consegui, tá tudo bem, ninguém sabe tudo. Agora eu pergunto. Verdade. Muito bom. Então, se a gente fosse falar de qualidade de vida, como que você define, como que a Aftershoot facilita a sua vida hoje? Cara, sinceramente, eu não consigo mais nem pensar em como seria se não tivesse, sabe? Porque é muito fácil a gente se acostumar com o que é bom, né? E hoje eu acabo sentando muito menos tempo, muito pouco tempo da minha vida, na verdade, na frente de um computador e ficando ali. Eu nunca gostei muito disso porque, enquanto fotógrafo, eu acho que passar horas e dias sentado na frente de um computador é um fator tão limitante. Eu não tô vivendo, eu não tô absorvendo nada, eu tô simplesmente executando uma tarefa ali. É claro que faz parte do nosso dia a dia, mas eu sempre pensei que quanto menos eu precisasse estar preso, porque para mim isso é uma prisão, na frente de uma tela, para mim também. Quanto menos eu precisasse fazer isso, melhor fotógrafo eu seria. E de fato, eu não precisar ficar dias, semanas ali, me permite hoje, desde, parar e fazer algo pessoal com calma, treinar, cuidar da saúde, ter um momento em família, conhecer algo novo, viajar, coisas que melhoram o nosso repertório, melhoram a nossa inspiração e me fazem, por consequência, ser um fotógrafo melhor. Então, a gente só vê o benefício disso em coisas palpáveis. Pô, levava 10 dias, leva 1. Levava tanto tempo, agora leva isso. Mas eu acredito muito que a gente ser adepto a boas tecnologias, que existem coisas boas e ruins, como tudo, e sempre vai ser assim, mas a gente ser adepto a boas tecnologias tem um benefício que eu nem consigo mensurar. Porque, por exemplo, agora, eu passei um mês nos Estados Unidos fazendo um projeto, fotografando, e eu não tenho nenhum trabalho atrasado para entregar. Eu voltei de viagem sexta-feira da semana passada, hoje é segunda e tô aqui já. E tá tudo em dia com os trabalhos. Porque eu posso fazer de qualquer lugar, o meu perfil tá treinado, sem depender de outra pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, como estaria minha cabeça se eu estivesse lá fazendo esse projeto, fotografando, enfim, vivendo, foi uma super experiência de um projeto pessoal, se eu tivesse entregas atrasadas no meu negócio, pendências, gente me cobrando, gente, sabe? Então, aí eu acho que é um benefício que eu nem consigo mensurar, porque eu acredito que isso influencia até no meu estado de espírito para fazer um novo trabalho. Como é que é ir para um casamento se eu tenho 10 casamentos que eu não consegui liberar ainda? Agora, como é que é ir para esse mesmo casamento se o da semana passada já está resolvido? Como a gente vai? Como a gente... É muito diferente, né? Sem falar em qualidade de vida, enfim, hoje tem toda uma questão cada um com seus hobbies, né? Mas da corrida e quanto tempo isso toma da minha vida. E eu nem falo muito, mas hoje, basicamente, um turno da minha vida inteiro, todos os dias eu dedico para isso. Porque existe Aftershoot, senão realmente não seria possível eu, com essa estrutura de custo, com esse modelo de negócio, fazer dessa forma. Legal. Eu ia te perguntar isso, você corre, mas você também tá fotografando corrida agora? Cara, eu amo esse universo, assim, né? Isso surgiu na minha vida e por correr várias provas, muitas provas da região, outras fora, enfim, a gente começa a se conhecer o pessoal, entrar nessa bolha. E muitas vezes rolavam uns convites assim, pô, Lucas, não quer fotografar a corrida? Eu, não, nem pensar, jamais. Eu quero correr. Eu quero correr, eu quero sair da fotografia nesse momento. Mas aí começou a acontecer, tipo, a gente entra numa bolha tão legal teve provas que eu não ia correr e eu ia trabalhar como voluntário.
simplesmente porque eu gosto desse mundo, eu gosto, sabe, de acordar 4 da manhã e tá lá como voluntário, incentivando a galera, botando medalha, distribuindo biscoito, qualquer coisa. E aí começou, pô, Lucas, não quer fazer umas fotos? Não quer? E um dia eu tava correndo, era ultramaratona, eu brinco que dá muito tempo pra gente pensar assim. Cara, tem todos os contatos na mão. Hoje a gente tem ferramentas que facilitam, que democratizaram tanto esse universo, né? E por mais que seja um hobby, seja um prazer, pode falar palavrão aqui? Pode. Porra, a gente gasta uma grana federal para manter esse. Por que não pensar como uma renda extra em fazer dinheiro com esse hobby também, que eu só gasto com ele, né? E a gente começou a se aventurar, enfim, colocar equipe e tal, e tem rolado muito bem. Não tenho pretensão de ser um fotógrafo de esporte reconhecido, tudo isso eu humildemente, honestamente, tenho no casamento, eu amo casamentos, eu vou continuar fazendo, mas pro meu negócio tem sido muito saudável e eu acabo estando envolvido, ou correndo, ou com a equipe, ou fotografando, enfim. Então a gente tem se aventurado nisso e estou muito feliz, satisfeito com o resultado, porque foi aquele momento que deu aquela virada de chave de, eu brinco, né, do why not. Pô, por que não, né? Vamos testar. E é bem nisso que eu pensei no início, assim, cara, vamos testar. Se eu achar que não rola, que eu não quero, tá tudo certo. Mas que é a minha provocação para as pessoas, né? Antes de tirar conclusões sobre algo, testa. Pô, eu não gosto disso aqui. Mas você já provou isso? E, enfim, tem rolado, assim, tem sido divertido, desafiador. É uma forma diferente de pensar de quando a gente vai fotografar um evento. Enfim, a gente vai, eu acho legal porque a gente está em movimento, está vivendo coisas diferentes e de alguma forma o esporte sempre fez parte da minha vida, desde criança sempre fui ligado ao esporte de alguma forma. É o que me motiva, o que me empolga, o que eu faço no meu tempo livre, então, por que não, né? Muito legal. Semana passada eu recebi um convidado aqui, que ele é o fã número 1 do canal. Desde que o canal existe, ele assiste todos os episódios, alguns ele repete, ele me manda feedback, ele é muito fã. Ele é fotógrafo, então eu falei pra ele, o dia que você vier ao Rio, eu quero te entrevistar. E a esposa dele é maratonista, ela veio pro Rio pra correr 42 quilômetros. Tinha maratona do Rio agora, né? É. E aí eles aproveitaram pra passar uns dias aqui de férias e tal, e aí a gente gravou. E aí ele tava contando, ele não fotografa a galera, ele falou que às vezes ele vai e faz uns cliques, mas dá pros amigos, assim, ele não faz pra vender. E aí eu falei, por que você não faz pra vender? Ele, não, porque ele não gosta de correr também, então ele tem uma certa preguiça de acordar cedo. Aí ele falou que ele entregou umas fotos que ele fez com IA pros amigos que também vieram pra corrida e que tinha um Cristo Redentor. Eles correram no aterro aqui. E aí eu falei assim, não, amigo, mas dá pra fazer essa foto com Cristo Redentor. Tem um ponto. Aí eu explicando pra ele, tem um ponto no aterro específico que dá pra você pegar o corredor e o Cristo lá no fundo, né? Pequenininho, né? Bem pequenininho. Aí ele foi... Depende com que lente. Mesmo com a tele, não aproxima, assim, porque é chato os planos, né? Mas também não chega a ser tanto assim. Aí ele foi... Aí ele foi e me mostrou a foto. Aí eu até botei no episódio. A foto ele fez com IA, então o Cristo tá do lado, assim, o Cristo tá atrás, assim, tipo... Tá quase correndo também. Tá quase correndo também, um negócio bizarro. Aí eu falei, não, amigo, aí não, aí dá pra ver que é IA, porque quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ele não estaria naquela posição ali, né? Ou ele fez com umas 5.000 milímetros. Exatamente. E aí depois ele falou que ele fez uma outra também, que ele pegou a galera. Então, por exemplo, você tá correndo e tem uma galera junto com você. Ele usou aquele recurso do Lightroom e apagou as outras pessoas e deixou você correndo sozinho. Aí eu falei, isso é legal, porque aí o cara que sobe na plataforma pode subir você com todo mundo, mesmo que a galera esteja desfocada e sem ninguém, né? O pessoal tem usado muito isso, porque até em fotos de treino, assim, porque é muito difícil estar num lugar que não tenha mais pessoas correndo, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, quando a pessoa quer ter isso de ter uma foto sozinho, por que não, né? Uma forma dele vender um extra, né? Exatamente. Ai. Ele é a figura, o José. Sabe que até na questão... Quando eu pensei, será que é um bom negócio o lance de foto de corrida e tal? Pô, se não tivesse After Effects, eu não teria me aventurado nisso.
porque eu ia criar um problema para mim de algo que eu não precisava mais. Mas porque a gente sabe que o que dá resultado nesse tipo de coisa na plataforma é o imediatismo. Não E adianta. volume também, né? Volume, exatamente. Muito volume e imediatismo. Não adianta eu subir as fotos na plataforma 2 dias depois. Quem faz qualquer esporte, isso é uma coisa que é um desafio, a pessoa treinou meses, tem uma questão de ego, de superação. A pessoa quer mostrar isso e ela quer mostrar isso no dia. 2 dias depois não é mais notícia. Uhum. Então, graças ao Aftershoot, eu consigo fazer esse tratamento em poucos minutos e já subir as fotos. Isso impacta demais nas vendas de foto de esporte também. E quando é foto de corrida, como a gente faz para corrida, para esporte é JPEG, né? Diferente do que a gente faz num casamento. Eu nem criei um perfil em JPEG, simplesmente adaptei um perfil que já existia na plataforma para isso e ele tem entregue super bem, assim, a gente consegue já subir as fotos no mesmo dia, em poucas horas, na verdade. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa, porque para que não seja um conteúdo de ilusão, assim, e vale para qualquer tipo de fotografia, eu tenho falado nas palestras, todos os dias com a função do Aftershoot eu recebo em média, assim, 8 mensagens de pessoas que dizem, caraca, obrigado, funcionou, pô, mudou nossa vida, a gente tá muito feliz. Esses dias um fotógrafo, isso me marcou muito, ele me mostrou um áudio do filho dele dizendo, obrigado, agora meu pai almoça comigo. Caraca, que legal. E isso eu achei, mas ao mesmo tempo tem 2 ou 3 que, não funcionou, isso não presta, isso é uma mentira, isso... E eu comecei a ficar curioso de, por que para 80% funciona? Qual que é a questão desses 20%? E aí eu vi, quem disse que não funciona, eu fazia, deixa eu ver então, me manda tua foto, deixa eu ver o resultado. E aí a gente pega uma foto que, mano do céu, eu brigo que nem Jesus na causa, né? Uma foto que não tem solução. Então, o que eu tô falando aqui, a ferramenta não vai salvar nenhuma foto ruim. Quem espera isso, honestamente, o Aftershoot não é a resposta para isso. Precisa existir fotografia. Tá muito equivocado quem pensa que agora pode fazer qualquer foto e a IA vai resolver e vai entregar para o cliente como sendo uma obra de arte. Eu percebi que para as pessoas que têm fotografia, que têm a base, que estudaram a técnica, que praticam, esse é o teu ofício, né? E que enxergam a ferramenta simplesmente como a IA, como uma ferramenta para agilizar o fluxo de trabalho, funciona demais. Quem espera uma transformação mágica em cima do seu trabalho não é a inteligência artificial, é o estudo, é a prática. Isso só vai funcionar se ainda existir fotografia por trás. Quem espera salvar o seu trabalho não é o caminho. Tanto que ele marca lá as fotos com o flag do que não tá legal, né? Do que tá fora de foco, do olho fechado, se for o caso. Ele vai tirar, quer dizer, ele não vai apagar, mas ele põe o flag daquelas fotos ali não funcionam. Tá sinalizando que não funciona. Então, isso é um conceito pra vida, assim, né? Quem quer o atalho, pular etapas, não funciona. Quem enxerga como uma ferramenta útil pro seu negócio, funciona demais. Muito legal. Dando aqui um pouquinho de assunto, eu queria... É curiosidade, assim. Queria saber quais eram as suas referências do Lucas adolescente, o Lucas fotógrafo adolescente, e se as referências de hoje mudaram, se continuam sendo as mesmas pessoas. Na fotografia? Na fotografia. O Lucas adolescente tinha referências de fotógrafos. O Lucas adolescente de uma cidade do interior, de um estúdio familiar que começou em congresso, palestra e ver fotógrafos na época, assim, como tinha o Vinícius Matos, a Márcia Charnizon, e ver essas pessoas fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto na fotografia, vivendo um estilo de vida com a fotografia que eu nem sabia que era possível. E aí depois veio, em algum momento, o Eden Brasil trouxe muita gente de fora, né? Fer Juarist, enfim.
caramba, isso existe, eu quero fazer algo como essas pessoas fazem, e era minha referência master, assim, essas pessoas, tenho muita gratidão a elas. Aí a gente começa a se dedicar mais, ver, e é uma coisa que eu sempre sugiro, assim, quem é a referência da tua referência, né? Ver onde esses fotógrafos buscavam conhecimento, onde eles se inspiravam, e aí a gente vai mais para o fotojornalismo, para a fotografia clássica, para os mestres da fotografia, Bresson e isso, e que são referências e sempre vão ser para todos nós, Salgado, toda essa galera da Magnum, enfim, que foram referência muito na minha fotografia, assim, na questão de contar histórias, de trabalhar em camadas. Mas recentemente, no meu trabalho de casamento, o que tem feito sentido para mim é uma coisa muito mais com referência editorial, referências de moda. Então é nesse tipo de fotografia, que revista de moda, que eu tenho buscado inspiração. Mas confesso honestamente assim que cada vez menos a gente vai olhando o trabalho de outros fotógrafos, né? E não é por arrogância, por qualquer coisa, porque em algum momento as referências são importantíssimas, porque elas nos levam para um caminho, para outro, para a gente se conhecer. Pô, eu gosto disso, não gosto disso, me identifico, não me identifico. Mas chega um ponto na vida que a questão é, tá, agora, o que eu sinto, o que eu quero expressar disso tudo, o que tem feito sentido para mim nesse momento, nessa fase, que está muito mais ligado à fotografia editorial, de moda, enfim, documental. E eu gosto de dizer que as minhas referências hoje elas vão muito além da fotografia, assim. A gente tem costume de achar incrível tudo que é inatingível, né? Que está longe da gente, mas a nossa referência pode ser de um ser humano que está do nosso lado, que é um grande amigo, que alguém está na nossa casa, a senhora que conheceu no restaurante, e aí as pessoas às vezes dão um insight de vida que, poxa, isso é uma referência, né? Mas, enfim, eu acho que hoje vivência me traz mais resultado do que, de fato, eu só consumir fotografias de outros fotógrafos, porque vivência me conectam mais ainda com o que eu mesmo acredito e, de alguma forma, eu tento colocar isso na minha fotografia. Legal. É que você já alimentou a sua bagagem visual, né? Então... São fases e acho que, em algum momento eu volto a ver outras referências, mas de fotógrafos de casamento, por exemplo, hoje eu procuro principalmente fotógrafos do Brasil, de forma geral, não olhar muito o trabalho de ninguém. E eu sei que tem gente muito boa, mas para, de alguma forma, não ser influenciado por aquilo, não ser uma cópia disso, né? E tentar ver o que faz sentido para mim, porque eu sempre defendi a ideia de que quanto mais autêntico é um trabalho, mais valor, de todas as formas, né? Mais valor esse documento que eu estou criando vai ter. Muito legal. Algum perrengue ou alguma situação engraçada que você já tenha passado em algum trabalho que você possa contar pra gente? Nossa, gente, 20 anos de fotografia. Tenho certeza que tu tem muitos. E, obviamente, tem vários perrengues, vários sustos, vários... Mas tem perrengue desde um casamento que eu lembro, isso foi épico, assim, que foi um dos primeiros casamentos com uma proporção maior, com uma produção que eu fiz, e tinha na entrada do casal na festa, era bem moda, né? O casamento tem modismos que vão mudando de tempo em tempo, assim. Uhum. Tem aquele gelo seco, que parece que eles estão nas nuvens, não é fumaça, ele fica ali embaixo. E eu, na época, super inseguro, fazendo 1 milhão de fotos, colado no casal, caminhando de costas rápido. Aí tinha um degrauzinho, assim. E, obviamente, eu caí no momento que tava todo mundo olhando pra pista. O próprio casal, eles estão com uma cara normal, e na seguinte eles estão rindo demais. Era de mim, do meu tombo. E eu tenho essa foto. Porque tinha uma pessoa que eu conhecia no casamento, ele tava fazendo uma foto justo nesse momento do casal entrando, e eu simplesmente passei pela foto caindo, assim. Muito bom. Então essa é uma vergonha, uma de tantas, assim. Eu já caí também. E eu acho que porque a gente tá focado naquilo, todo mundo ou já caiu, ou já derrubou alguma coisa, já teve coisa de... Teve um casamento de um fotógrafo que eu fiz em 2011, assim, e era... Posso falar, né? O Joel Reicher, que é super fotógrafo, foi professor de muita gente, e na época eu era um menino e
E ele me chamou pra fotografar o casamento. E eu, meu Deus, suando, super nervoso. Tinha muitos fotógrafos de convidados no casamento. E aí eu tava com aquilo de, pô, vamos fazer tudo certinho, né? Meu Deus, a gente precisa fazer tudo certo. Coisa que a gente desconstrói hoje, pô, pra quê, né? Mas a minha assistente, em algum momento, ela virou o monopé de luz de lado. E eu até hoje levo isso como mantra. Monopé na vertical, gente, o tempo todo, pelo amor de Deus. Nunca na horizontal. E ela foi se virar e derrubou na entrada da cerimônia uma vela, né? Quebrou, foi, enfim, um fiasco. Até perrengue de ir pra casamento passando mal do estômago e achar que a minha segunda fotógrafa precisar segurar as pontas ali, a gente fala pelo rádio e eu sumi cada pouco. Porque tava passando mal, com virose, enfim. Quem nunca, né? Mas é isso, acho que são histórias, dá pra gente fazer um livro de histórias boas, ruins, aprendizados. Por exemplo, esse aprendizado do casamento do Joel foi um aprendizado de, até hoje, mais de 10 anos depois, monopé na vertical. É uma das primeiras coisas que eu falo pro assistente. Jamais vira isso aqui na horizontal. Muito bom. Engraçado, a gente tem isso em comum. Eu fotografo para muitos fotógrafos também. Não em relação a casamento, mas em relação a ensaio fotográfico. Vira e mexe, algum fotógrafo me contrata para fazer retrato, para fazer atualização dos retratos para a marca deles. Isso é bem legal, né? Dá um nervosinho, né? É porque tu tá fotografando para pessoas que têm conhecimento, além de gostar do seu trabalho, tem conhecimento técnico sobre aquilo. Então, realmente valoriza o trabalho que você está fazendo. Realmente existe um estudo aí, existe conteúdo, né? Então, acho que é uma validação do nosso trabalho, assim. E eu sei que faz muito retrato de fotógrafo. Eu tô esperando o meu, inclusive, tá? Vamos marcar, sei lá, quem sabe esses dias agora que ele tá aqui, a gente consegue fazer. Duvido, porque ele vai trabalhar, gente. Ele veio a trabalho, como diz um amigo meu. Como sempre. Não veio a passeio. E como que você se vê daqui a 10 anos, Lucas? Pergunta difícil, né? Eu sei. Absurdamente chato, maniático. Esses dias a gente assistiu uma série, até esqueci o nome agora, uma série de um crítico gastronômico, uma série argentina, que ele visita restaurantes e ele faz a crítica, assim. E ele é muito chato, muito maniático, mas ele tinha razão em tudo que ele falava. E nessas manias dele, nossa, a gente dava muita risada, porque a Vicky falava, meu Deus, cara, tua versão velha numa série, assim, a gente riu muito. E você tem manias? Muitas. Muitas. Às vezes elas me incomodam, mas acho que elas também me trouxeram até aqui. Mas eu me vejo nos próximos 10 anos fotografando, com certeza. Diminuindo o número de casamentos mais ainda, já venho numa questão de diminuir cada vez mais. Diminuindo talvez as horas que eu pessoalmente fico num casamento, porque cada vez mais para mim custa eu virar à noite lá, madrugada, festa, e acho que o melhor do meu trabalho hoje, eu, Lucas fotógrafo, não tá mais das 2 às 8 da manhã, mas o que eu fiz até às 10 da noite naquele evento. Mas me vejo fotografando, me vejo tranquilo e me vejo retratando pessoas, sempre, independente do que eu estiver fazendo, vou estar conectado com a fotografia, com certeza. Muito legal. Isso de fotografar pessoas é uma coisa que eu aprendi com você. Eu tinha vergonha de falar que eu fazia muitas coisas em relação à fotografia, porque todo mundo criticava dizendo que a gente não podia ser generalista, né? Então eu concentrei muito da minha divulgação do meu trabalho no Instagram em relação a retratos. Mas, na verdade, eu acho que hoje em dia eu posso dizer que eu fotografo pessoas, porque não faço só o retrato, né? E eu acho isso muito bacana, assim, da gente... A pandemia acho que nos ensinou muito sobre isso também. E tem algumas falas que elas também são temporais, né? No nosso mercado, assim. Durante um período muita gente falou isso dessa forma. Depois mudou o discurso. E a gente também adapta isso. Não quer dizer que a gente muda a nossa personalidade, mas a gente vai adaptando, entendendo, reaprendendo. E a situação do mundo, ela nos faz também mudar sobre isso, como a pandemia mudou muito em relação a não só fotografo isso. Não, peraí, agora eu vou abrir meu leque por necessidade mesmo. Uhum.
E tá tudo certo. Verdade. Mas é tudo fotografia, né? É. Claro que estrategicamente eu ainda acho importante pensar como modelo de negócio. Pô, eu quero ter uma marca que faça tudo, ou daqui a pouco vale a pena eu ter uma marca para cada tipo de trabalho, ou pelo menos uma conta na rede social para cada tipo de trabalho. Aí, dependendo da intenção de cada um, acho válido pensar nisso. Porque talvez a pessoa que faz fotografia boudoir não vai publicar uma foto de um recém-nascido na sequência e essa relação, não sei se impacta positivamente. Mas pode fazer as duas coisas com nomes diferentes, Com com perfis diferentes, enfim, tá tudo certo. Isso é legal. É que quando eu comecei, lá 10 anos atrás, eu fiz uma mentoria com um fotógrafo, e aí eu lembro que ele perguntou: você quer trabalhar com o quê? Aí eu falei: eu quero trabalhar com retratos. E aí ele falou: não, retrato não, escolhe outra coisa, porque retrato não dá dinheiro. E aí eu fui pra fotografia de família, que também estava relacionado com retrato, só que era um grupo, né, ao invés de ser uma pessoa só. E aí, hoje em dia, ele também trabalha com retratos, né? Você vê como é que são as coisas. Provavelmente ele mudou de ideia, né? E também, naquela época, talvez não tivesse o mercado que tem hoje. Porque, realmente, depois da pandemia, as pessoas começaram a dar valor para sua imagem no digital. E aí aumentou também essa valorização do retrato, né? Agora eu posso te fazer uma pergunta? Já que a gente tá falando de retrato e inteligência artificial e tecnologia. Na questão, realmente, nos últimos anos veio num hype, assim, né? Retrato corporativo, imagem, para todas as áreas, enfim. E hoje qualquer profissional consegue, com um prompt bem feito, fazer um retrato. Pô, quero de terno, quero com essa luz, quero fundo escuro, fundo claro, quero descolado, quero. Enfim, com qualidade, em minutos, com inteligência artificial, sem pagar por isso. Como é que tu vê isso? Como isso impacta no mercado de fotografia de retrato, na tua visão? Então, isso é o que mais me perguntam hoje em dia. Eu fiz até um curso sobre isso com um cara que tem uma agência de marketing digital, e ele deu uma entrevista num outro podcast e ele falou justamente isso. E o outro podcast é um podcast, quer dizer, não é nem um podcast, é um canal de fotografia, que agora se chama de podcast porque podcast está na moda, mas é um canal de fotografia. E o cara tem uns títulos sensacionalistas, assim, tipo um clickbait, né? E aí o título era retratos não dão mais dinheiro, você vai falir, alguma coisa assim, nesse nível assim. Aí entrei para assistir, e ele tinha convidado um cara, que é de uma agência de marketing, que eu acho que é lá da sua região, e ele falava que ele vendia esses pacotes. E aí eu fui olhar a rede social dele, e realmente ele usa fotos de personalidades famosas na internet. E aí eu comprei o curso dele. Ele tinha um valor baixo pro curso, era um curso de final de semana. E se você quisesse a gravação por um ano, sei lá, você pagava uma taxa maior. E aí eu fiz o ao vivo mesmo lá com ele. E ele ensinou como que ele criava na ferramenta o avatar e as suas cópias. Aí as conclusões que eu tirei disso. Óbvio que vai ter gente que vai comprar, mas provavelmente são as mesmas pessoas que teriam resistência a fazer um ensaio, que não iam querer fazer um ensaio porque... Ou que não investiriam, que não não pagariam investiriam, mesmo. porque não se acham fotogênicas. E nesse mercado já tem de tudo, igual na fotografia. Tem um cara que vende a R$50, e esse cara, por exemplo, ele vende a 1.200. E aí até conversei com o Léo sobre isso, porque para mim é mais um produto que eu posso oferecer. Todas as fotos que ele fez, para ele conseguir sucesso, e a gente treinou também, a gente também fez os exercícios, e ele também mostrou exemplos de alunos, os alunos que fizeram as fotos com selfie só não ficaram legais. Porque existem ele usou uma plataforma específica, mas e tem outras plataformas que já geram. O Léo usa direto para fazer, né? Mas você vê que a cara dele muda muito de uma imagem para outra. Essa plataforma que ele usou era a que ficava mais fiel em relação aos resultados. Inclusive, eu falei isso na palestra lá no Trocando Ideias, e depois até uma fotógrafa aqui do Rio veio me perguntar. Ela fez o curso e ela está usando para divulgar o dela, porque ela também entendeu que isso pode ser um produto. E aí, para mim, como é que funcionou? Eu anexei isso ao meu trabalho. Então, eu te vendo um pacote de fotografia profissional,
E se você quiser, eu posso como se fosse um álbum. Olha, eu também posso fazer um pack para você de fotos com IA a partir desse ensaio para você usar, e aí com outro cenário, com outras, por exemplo, como se você estivesse em Paris, aí você vai me dizer o que você precisa para eu poder criar, né? E por que eu coloquei como um produto? Porque para ele fazer as fotos legais, ele precisa das fotos boas primeiro. A plataforma te pede que você tenha fotos de corpo referência. E as fotos de referência têm que ser boas para poder funcionar o resultado. Então você tem que ter foto de close, foto de perfil, foto de corpo inteiro, fazendo careta, de sorrindo, porque senão ele coloca um dente que não é o seu. Tem várias questões que você tem que subir pelo menos umas 20 fotos de ângulos diferentes e de luzes diferentes também, porque senão ele sempre vai gerar a mesma luz. Ele ainda tem alguns problemas, ele não faz foto de grupo, ele tem problemas com mãos e pés, assim, às vezes você vem faltando os dedos, né? E também, às vezes, ele oscila muito no seu perfil. Tem algumas que são muito parecidas, outras que você fica completamente diferente, por mais que você tenha feito o prompt certinho ali, porque você tem que criar um prompt bom, mesmo com o avatar criado, que você cria um avatar, por exemplo, posso pegar umas fotos profissionais suas, subir e criar um avatar seu. E a partir desse avatar ir criando suas fotos, entendeu? Então ainda tem algumas coisas que ele não funciona. Não funciona para pet, por exemplo. Desculpa. Então, para mim, eu vejo isso como um produto. Legal. Gostei da tua visão, assim, porque eu vejo da mesma forma. Eu posso passar e já tenho visto conteúdos de fotógrafos reclamando, e o fotógrafo adora, né, reclamar do que é novo. Mas eu gosto de pensar nisso como um produto também, porque eu vi pessoas que já estão vendendo isso, é mais uma forma de rentabilizar, e provavelmente isso atinge públicos diferentes. A pessoa que quer investir num ensaio, de ter essa experiência, ela não vai querer fotos geradas por inteligência artificial. E eu faço a comparação com, por exemplo, assim, agora a gente está fazendo umas reformas, mudando umas coisas lá em casa, num apartamento que não é nosso, e a gente quis mudar umas coisas, ter umas ideias, inspirações, e a gente fez as medidas, colocou referências e pediu ajuda pro ChatGPT. E tá tudo certo, funciona, tenho referências, mas a hora que eu sair de lá e fizer minha casa no lugar que eu quero um projeto assinado pelo arquiteto e tal, porque eu gosto do trabalho daquela pessoa, do estilo de vida dela, de como ela pensa. Então, ambos podem funcionar para situações diferentes. A gente não está disposto a isso agora para uma situação que é temporária. Verdade. Então, a pessoa pode resolver de ter uma foto ok para sua rede social no momento, mas a partir do momento que ela quiser uma sessão de retratos, uma experiência realmente, ela vai investir num bom retratista. Isso também acaba diferenciando o profissional que está por trás, porque as imagens de inteligência artificial, elas têm um padrão, e logo vai ser perceptível o que foi gerado com inteligência artificial e o que foi uma experiência real. E talvez esse profissional que investiu numa experiência real, ele está num outro patamar de autoridade. E então tem público para tudo e tá tudo certo, e é como as coisas funcionam hoje em dia. O que eu falo para os alunos, quando eles vêm reclamar comigo sobre isso, é que ao invés de eles reclamarem, eles deveriam aprender a ferramenta para eles oferecerem isso também, porque na verdade esse cara da agência de marketing, ele tá só correndo atrás do trabalho dele, do job dele, de ter um diferencial para o cliente. E se ele faz, a gente consegue fazer melhor, porque a gente entende de fotografia. Na aula ele falava assim, no final do prompt você coloca, ele explicava assim, lente 35mm, câmera Sony. Ele não sabe fotografia. Então ele não sabe por que usar essa lente. Exatamente. E 35mm, teoricamente, não é nenhuma lente legal para fazer retrato, entendeu? Depende do que você quer fazer, lógico, da linguagem. Mas ele tá copiando e colando alguma coisa que ele viu que funcionou ali, né? Mas a gente tem mais ferramenta, mais conhecimento técnico para fazer uma coisa melhor. Então esse é um ponto. Já aconteceu também do cliente me pedir um orçamento e eu perguntar para ele. Era um cara que é um empresário, ele ia ser promovido, ia virar CEO da empresa. E ele queria um ensaio fotográfico. E aí ele virou para mim e falou, eu falei, você quer em ambiente, sei lá, no seu escritório, ou você quer em estúdio? Porque agora eu tenho uma parceria com um amigo que tem estúdio, então eu consigo fazer com fundo infinito,
E aí fui explicando para ele, né? O estúdio era com fundo neutro, várias cores que a gente poderia definir, ou uma locação. Aí ele falou assim: não, eu prefiro locação porque estúdio fica parecendo que é foto feita por IA. E eu preciso passar verdade, eu preciso passar credibilidade. Eu não posso mandar uma foto para uma assessora de Olha como o imprensa público já tá que vendo foi isso. feita com IA, entendeu? Que não é nem uma foto, né? É uma imagem. Então, você vê tão a percepção. real quanto um ultraprocessado. Então é a percepção do cliente em relação a isso, né? Fora que tem isso que você falou, não dá para ele criar certas coisas que a gente... Vou dar um exemplo que eu mostrei, a gente fez um esquenta agora do Infoco com a Fotop. E a Fotop tinha pedido para eu falar sobre branding. E aí eu fui explicar o que eu uso de branding para os meus clientes quando eu faço retrato para marca pessoal. E um dos exemplos que eu peguei foi do ensaio da Paula e do Fábio. Eu fotografei a Paulinha e o Fábio em 2020, a primeira vez. E a gente fez... Eu não conhecia eles direito. A gente tinha acabado de se conhecer por causa do seu workshop lá na escola. E eles também não me conheciam, então a gente estava mais frio, né, no processo. E eu também não tinha a maturidade que eu tenho hoje para trabalhar com os meus clientes de retrato. Então a gente decidiu a locação, o look, maquiagem, as coisas básicas, e a gente foi fazer um ensaio. Numa coisa mais freestyle, eles precisavam de umas fotos para uma matéria que eles iam aparecer, iam dar uma entrevista para o jornal. Eu fiz muito na minha pegada do que os meus clientes compravam naquela época, daquela foto bem clarinha, sabe? Bem casal, uma coisa assim. Ficou bonito, mas não ficou muito parecido com o estilo deles. Aí agora, esse ano, eles me pediram para renovar essas fotos. Eles falaram: a gente já tem 5 anos, a gente precisa renovar nossas fotos e tal. E a gente foi fazer uma reunião, e aí eu falei: eu queria que vocês me dessem um briefing do que vocês gostariam, assim. Como que vocês imaginam esse ensaio, o que vocês pensaram. E aí eles me passaram assim: eu queria que as fotos tivessem a linguagem do tipo de linguagem fotográfica que a gente executa na nossa fotografia de casamento, que é uma coisa mais marcada com luz e sombra. Falei, beleza, fechou. Aí eles me trouxeram umas referências, e eles têm aquela coisa do símbolo da marca deles, que é um infinito, né? E a gente foi testando algumas coisas. A gente fez algumas clarinhas, porque eles queriam para algumas coisas pontuais, mas o ensaio basicamente foi baseado em luz e sombra. E ficou a cara deles, né? Então, eu acho que isso, a IA vai ser difícil de trazer. De entender o porquê que é assim, enfim. Por mais que a gente possa usar... Tá saindo no áudio isso? Oi? Tá? Não, só pra poder avisar. Vamos esperar isso. Não, é obra, né? Vai continuar. Acho que a gente tá encaminhando pro fim também. Só avisar, galera. A gente tá gravando aqui, já são 9h30 da noite. E o prédio aqui deve só aceitar as obras nesse horário. Então tem um barulhinho aí no fundo, mas não é um problema da Betamax, é um problema do vizinho aqui. Pode continuar, Lucas. Desculpa. Seguimos, será? Não, nem sei onde a gente tava. Por mais que a gente possa colocar no prompt, né, o tipo de luz marcado e tal, luz dura, luz... não vem do porquê, por exemplo, não vem de você usou essa luz porque é o estilo deles e foi replicado. É um fake, né? Então não tem alma pra mim nisso, não tem propósito, mas tá tudo bem, é uma ferramenta. Não tem a experiência também, né? Exatamente. De um dia divertido, sendo fotografado, sendo visto, por exemplo, como o retratista A me enxerga, como a retratista B me enxerga, e entender e fazer esse misto de o teu olhar com a tua vivência em cima de quem eu sou e vice-versa, sabe? A fotografia é muito mais do que o resultado, né? E isso não vai mudar nunca. Verdade. Então, pra gente fechar aqui, que eu também tenho que liberar o meu amigo, porque amanhã ele vai trabalhar. Uma dica para quem te admira e deseja viver da fotografia. Gente, às vezes é uma pergunta, né? O que você gostaria de dizer pro Lucas de 10 anos atrás? Eu acho que a dica é esteja aberto ao novo, sabe? As coisas
mudam e estão dizendo agora, meu Deus, porque tudo está mudando. Historicamente, tudo sempre mudou de tempos em tempos, talvez mais rápido agora, no mundo que a gente vive hoje. Mas esteja aberto ao novo, vai ter altos e baixos, e tá tudo bem. Inclusive, eles são necessários para a construção do que a gente faz hoje. Os altos e baixos, eles constroem a nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso olhar. E só segue fazendo, sabe? A constância sempre é mais importante do que a intensidade, assim. Esse é um princípio que a gente usa na corrida, né? De nada adianta eu querer participar de todas as corridas e fazer 3, 4, 5, 6 treinos fortes em sequência e não fazer nada semana que vem, sabe? Então é muito mais válido eu seguir treinando com constância do que só colocar intensidade agora. Isso vale para a corrida, para a fotografia, para a vida. Segue fazendo, esteja aberto ao novo, a entender como isso pode te ajudar a evoluir cada vez mais. Muito bom. Obrigada, Lucas. Queria agradecer também ao Estúdio Betamax, o peixe ali que tá sofrendo agora com esse barulho. Já tá acabando o peixe. Na verdade, foi ele que chamou a obra pra gente encerrar o episódio. Pra gente ir embora logo, que ele tá cansado. Agradecer ao Camar Seguros, nosso patrocinador, que a gente tem o link aqui. Se você quiser fazer uma cotação, eu tenho 20% de desconto para seguro de casa, carro, equipamento, celular. E também falar do nosso evento em Foco, que vai acontecer. Nossa, até parece que eu sou dona do negócio. O evento da Fernanda é que eu me sinto parte do negócio. É como se fosse uma irmã, né? Exatamente. É uma amiga que eu ganhei com a fotografia, assim como o Lucas, assim como a Paulinho, o Fábio, a Ju. São pessoas que eu brinco que a fotografia me deu de presente, sabe? Então a gente vai ter o Em Foco dia 14 e 15 de agosto. Eu vou estar lá, vou palestrar, vou falar sobre retratos. É um evento super bacana, está sendo patrocinado pela Fotop, que está entrando agora com a gente, conhecendo o processo. Estou muito feliz com essa parceria da Fernanda. E agradecer a vocês pela audiência. A gente bateu 2.000 inscritos aqui no canal. Eu vou sortear essa bolsa linda aqui para quem participar do sorteio. E aí, como é que funciona o sorteio? Você tem que estar inscrito, tem que estar seguindo o perfil da Be Craftman, que o Nico deu essa bolsa linda para a gente poder sortear. Tem que estar inscrito no canal para poder fazer parte, né, para poder ter direito a ganhar, e preencher uma pesquisa para eu saber quem vocês gostariam de ver aqui. Coisa rápida, tá bom? Onde tem o link? O link tá aqui no episódio. Boa. No Instagram também tem, para vocês seguirem. É isso. Obrigada, Lucas. Obrigado. Até ano que vem. Vou fazer um ritual com o Lucas aqui para ele vir todo ano. O que vocês acham? Cada vez com mais cabelo branco. Ou menos cabelo, né? Pode ser. Então eu não tenho ainda, mas quando eu tiver eu pintarei. Fiquem tranquilos. Valeu. Beijo.